Agora, um alerta às famílias mato-grossenses. Com a Copa do Mundo, muitas pessoas extrapolaram ou ainda podem ultrapassar os gastos com festas e diversão. E dessa forma, adquirir dívidas ou contrair dívidas que podem comprometer o orçamento mensal. O problema é que existe o risco de uma recessão pós-Copa entre os brasileiros. E para evitar que o problema se torne ainda maior, a dica é economizar. É hora de poupar, se programar, cortar os chamados supérfluos. O alerta é deste economista que sugere redução nos gastos com lazer e nas compras a crédito. Para Ed Santos, toda a família precisa economizar junta e exemplifica. Quando a gente fala em poupança, você analisa uma realização de um sonho. Se é para comprar um carro, se é para fazer uma viagem com a família, se é para trocar um bem, ou seja, tem que fazer. Mas o hábito de fazer esse planejamento ainda está na mão de 5% da população. Ou seja, mais de 90% da população não faz planejamento. Ou seja, como é que vai se planejar, como é que vai se realizar se você não sabe como organizar para você chegar até lá, e aí você está fartado. Quando você não faz, você automaticamente vai se endividar, porque você não sabe o quanto custa o dinheiro, o valor ideal de quanto custa o dinheiro, e aí você se perde. Uma vez que você se perde, é mais difícil de você tentar se equacionar em termos de crise financeira. Quem guardar R$ 671 por mês, por exemplo, durante 5 anos, ao final, com juros de 0,6% da poupança, terá guardado R$ 48 mil para aplicar. Já quem poupar 10% de um ganho mensal de R$ 1.000, em 2 anos terá juntado R$ 2.500. Difícil é encontrar alguém que consiga seguir essas regras. Se vai ao shopping todo final de semana, por que não ir apenas um final de semana? Trocar de repente o cinema para um passeio no parque. Procurar se reunir mais com a família ou com os amigos, e ali você faz um rateio das despesas e não vai pesar para todos. Ou seja, fazendo um racional básico entre a sua necessidade e o seu estilo de vida, com certeza você vai conseguir reduzir esse impacto de no mínimo 20% do superfluo que todo mundo consome, às vezes sem planejamento. Por fim, o economista alerta sobre o risco de uma recessão pós-Copa e explica por quê. Quando você gasta dessa forma, você entende que a recessão ela vai existir, né? E principalmente se você pegar aí a família de classe média, por exemplo, que se gastaram muito, elas ainda fizeram um mínimo de planejamento possível. Mas se você pega as famílias de classe C, D e E, por exemplo, que fizeram todo um sacrifício para poder usufruir bem dessa Copa do Mundo, gastaram além da sua capacidade. Ou seja, julgo que mais de 50% da sua renda já vai estar comprometida para o próximo semestre.